Oi pessoal, tudo bom? Bom, eu estou trazendo mais um vídeo para vocês verem aonde se insere aquela aula passada que vocês viram sobre administração de projetos. Então, só para dar uma base para vocês, como que a gente insere esses processos dentro de empresas. Então, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando numa construtora pequena, é claro que um processo de vocês será menor. Mas se vocês trabalhando num grande grupo de construção, ou dentro de uma grande estrutura, como engenheiros de alguma construtora que fazem obras em todo o estado ou fora do país, vocês vão ter que se inserir em modelos de negócio. Então vocês têm que aprender um pouco sobre o que a administração fala sobre modelos e processos de negócio. Então vamos começar. Um dos detalhes que vocês já aprenderam é que o mundo ele andou dentro de uma linha evolutiva. Então a gente saiu da Revolução Agrícola, entramos mais ou menos em 1950, entramos na Revolução Industrial e depois dos anos 70 a gente vai para uma Revolução da Informação. Isso é básico, é a evolução dos modelos de gestão e ondas de transformação que fizeram no mundo. Então, a gente saiu de uma época de era da produção em massa, mais ou menos de 20 a 49, onde a empresa tinha como forma atender o mercado com qualidade. Vocês vão ver que era por causa da guerra, por causa de alguns motivos. A Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, a relação entre o homem, a pessoa humana e a empresa é que o homem era a extensão de uma máquina, era uma peça dessa máquina. O estilo de gerente era tipo capataz, eu mando, ele obedece. E a relação entre empresarial e interempresarial era vertical. As empresas maiores passavam para a empresa menor e a empresa menor vendia, mas não tinha poder de autonomia nenhuma. Era assim que funcionava dos anos 20 até 1949, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra terminou em 45, como vocês já sabem, e em 49 a gente já passou para isso. Depois nós viemos uma era que foi chamada Era da Eficiência. Era da Eficiência. O que é a Era da Eficiência? Era produzir, vender. Produzir, vender. Produzir, vender. Então as pessoas tinham que a relação da empresa com seus empregados, que as pessoas tinham que ser controladas, avaliadas. E a relação de chefia era eu sou chefe e vocês são subordinados. Cacique índio. Acabou. Algumas atividades na relação interempresarial já eram passadas para os fornecedores. Então já tinha atividades repassadas aos fornecedores. Bom, aqui ó. Repassado aos fornecedores. Na era da qualidade, que começou mais ou menos, durou dos anos 1970, ela começou bem antes, começou nos anos 40, mas pegou força mesmo no mundo ocidental nos anos 70. De 70 a 89 a gente viveu pensando em satisfazer cliente. Satisfazer cliente. Então os recursos humanos passaram a ser chave da qualidade. Note que de controlados e avaliados eles passaram a ser a chave mestra para a empresa ter qualidade. E o estilo gerencial passou a ser o trabalho em equipe. E se buscou na relação entre empresa terceirizações por estruturas contratuais. Na era da competitividade, dos anos 90 para cá, até hoje, a gente tem tentado superar as expectativas do cliente. Então, a inovação passa a ser a base, porque depende das pessoas e talento humano. Então, o estilo gerencial passa a ser uma parceria entre empresa e empregados. Vocês vão ver até que se chama hoje os empregados, os recursos humanos, de colaboradores. É uma parceria. E eu busco parcerias para competir no mercado, na relação interempresarial. Então a gente mudou os valores da sociedade. Na sociedade industrial, o valor era esse daqui, ó. Era hierarquia. Eu vou tentar abrir aqui para vocês verem. Vamos tentar fazer uma coisa aqui, ó, só para
notar para vocês. O valor básico era hierarquia, era conformidade com as normas, era padronização, era eficiência, era especialização, era maximização de uma riqueza material, de grana. Era ênfase no conteúdo quantitativo, era segurança. Na nossa sociedade, que já estamos na época de sociedade do conhecimento, os valores são igualdade, individualidade, criatividade, diversidade, descentralização, eficácia, generalização, interdisciplinariedade, holismo, qualidade de vida, conservação de recursos materiais, ênfase na qualidade do resultado, autoexpressão e autorrealização. Essas passaram a ser as bases do mundo atual nosso. Bom, as características pessoais do empreendedor. O empreendedor, então, quem quer criar algum negócio ou ter algum negócio, ele precisa ter automotivação, relacionamento social, bom relacionamento, iniciativa, vontade de assumir responsabilidades, liderança, capacidade organizacional, capacidade de tomar decisões, perseverança quanto aos objetivos, vitalidade, é lógico, saúde, capacidade de assumir risco, paciência para obter resultado, que a gente chama isso de resiliência, ambição pelo sucesso, segurança, acreditar nas próprias ideias, criatividade, conhecimento técnico e uma grande autocrítica. Essa é a base do empreendedor. E otimismo, ficou faltando aqui, otimismo e realismo com relação às coisas. Aqui no Brasil, o que a gente encontra, pesquisas do Sebrae, principalmente, isso é um estudo do Sebrae, encontrou uma situação, rigidez organizacional. As organizações parecem militares, elas são rígidas. ênfase numa tradição, ênfase em hierarquia. O chefe manda, que ele obedece. Centralização no topo, na chefia. As decisões são individuais. Os gerentes com ênfase em habilidades técnicas, ou seja, são muito bons tecnicamente, péssimo humanamente. A importância de atividades. Então, aqui no Brasil, nós temos essa base daqui. Ó. E o que nós precisamos ter? Nós temos que ter flexibilidade na organização, incentivar a inovação, ênfase no trabalho em grupo, utilizar muito a delegação e a autonomia. As decisões precisam ser por um consenso de toda a equipe, lealdade à empresa como um todo. Os gerentes têm que ter habilidades técnicas, humanas e de conceito pelo todo. Então não é só uma habilidade técnica. E nós temos que trabalhar com importância nos resultados, mais do que toda coisa. Então a gente tem que sair daqui e entrar nesse mundo aqui. Não entramos ainda, hein, pessoal, na sua totalidade. Principalmente pequenas e médias empresas. Precisamos entrar nesse nível. Bom, os principais modelos gerenciais, mais tarde eu vou passar alguns modelos para vocês, foram dados pela administração japonesa, a administração participativa, a empreendedora, que é um estilo de administração que existe hoje, e existe na Europa algumas organizações holísticas. E corporações virtuais, é claro, porque nós temos hoje empresas que atuam só no ambiente virtual e tem toda uma estrutura como corporação. São esses os estilos, pessoal. As características que todos eles têm, todos são orientados para o cliente, satisfazer a necessidade e desejo do cliente. Todos têm uma estrutura organizacional mais flexível, que se adapta às competições. Todos utilizam relações de parcerias com outras empresas, eu vou mostrar como é que é. E todas têm trabalho em equipe, utilizam equipes. Então, independente do estilo que eu use de gerenciamento, essas 4 características todas as empresas têm. Bom, as habilidades que se espera de um novo gerente. Aqui vocês têm as principais habilidades que a Venato tem num livro dele sobre coach. A visão dele tem que ser empreendedora, ele tem que ser inovador, líder de equipe, um negociador, um comunicador, delegador, ter uma visão do todo, holística,
um orientador de equipe que a gente chama hoje de coach e energizador de pessoas, empowerment, energizador de pessoas. Saber motivar as pessoas, é empowerment, essa motivação das pessoas. Então, as empresas procuram parcerias. As parcerias são de algumas formas. Vamos ver como é que elas procuram essas parcerias. Primeira forma, a aliança estratégica. 2 ou mais empresas se juntam para compartilhar investimentos ou custo, visando 2 empresas se juntam para compartilhar o investimento. Isso a gente chama aliança estratégica. Terceirização, subcontratação de serviço. Transferência a terceiro mediante contrato de atividades não essenciais a empresas. A e B transferem para alguém algo que vai atuar junto ao cliente. Muito comum na engenharia civil, hein? Muito comum a terceirização. Ou quarteirização, né? Terceirizo para alguém e essa pessoa contrata outro. Quarteirização também. Franchising, a franquia, é a concessão de direitos de um franqueador a outras empresas para produzir ou distribuir produtos ou prestar serviço em determinada região mediante pagamento de uma taxa inicial e royalties sobre o faturamento. Então, a franquia, eu posso ter uma franqueadora, ter de B até N, para atender franqueados que vão atender clientes. Também é bastante conhecido. O que vocês não devem conhecer muito são joint ventures. São 2 ou mais empresas que se unem para entrar em um novo negócio de risco, compartilhando o investimento ou tecnologia para atuar no mercado nacional ou internacional. 2 ou mais empresas que entram em investimento de risco. Então, o negócio de risco é um novo negócio, então elas compartilham investimento e tecnologia para atuar como cliente. Rede horizontal de cooperação. Empresas que concorrem entre si se associam para compartilhar investimento, visando reduzir custo, ampliando diversificação. Mesmo sendo concorrente, elas compartilham investimento para ampliar e diversificar. Então eu não preciso ver só o meu concorrente como inimigo. Eu posso montar uma rede com ele de cooperação, compartilhando investimento. E rede vertical, empresas que atuam em diferentes elos da cadeia produtiva e intercomplementam suas atividades, visando satisfazer o cliente final. Então eu posso ter lojas e fornecedores de matéria-prima, começa aqui embaixo na cadeia produtiva, que se unem com fornecedores de insumos, que mandam produtos para bens de consumo, que se unem com lojas de varejo, para atender o cliente. É uma rede horizontal vertical de cooperação. Bom, uma das formas de gerência, que todas aquelas usam, é atuar por processo. O processo é uma série de tarefas interligadas. Vocês já viram a administração de projetos, que é um tipo de processo, onde eu tenho o cliente, o resultado e os processos. Basicamente, o processo é assim. Eu tenho um modelo genérico, eu tenho processos gerenciadores e processos capacitadores. Eu vou explicar com calma depois os processos. Tenho que desenvolver, então eles precisam atender os pedidos, a compra, a logística, com contas a receber, processo capacitador. E os processos gerenciadores são novos produtos para gerenciar, criação de demanda e obtenção de pedidos. São chamados os 3 processos gerenciadores e os outros são capacitadores, tudo para atender o cliente. Bom, essa categoria tem processos que são essenciais, que são os gerenciadores, são inputs para os outputs que dão maior valor aos clientes internos. A infraestrutura cria ou administra, que são usados processos essenciais que alavancam. Gerenciadores, processos que dirigem ou apuram os demais processos. Capacitadores, processos que mantêm os processos com insumo direto. A gerência do processo, ela tem um processo crítico, os processos, as funções, as atividades e as tarefas. Bom, ela funciona basicamente assim, ó. Os processos que estão aqui em linha para atingir os objetivos do processo são todos os processos gerenciadores, processos novos produtos,
o fornecimento de compra e venda, atendimento de pedidos. E os outros processos são todos chamados capacitadores. Atuam só para atender esses processos, tudo visando atender o cliente. Bom, basicamente, pessoal, era isso que nós ficávamos hoje.